Já vimos então como é que um servidor de Node.js constrói uma resposta. Foi uma forma que nós vimos bastante simples de enviar páginas para o nosso browser de acordo com a rota. Ora, neste caso, nós temos aqui também a necessidade de perceber o que são os Response Status Codes. Quando nós solicitamos um determinado recurso a um servidor, ele vai devolver não só esse recurso, como também um código associado. Isto é, se por exemplo tudo decorreu de forma esperada, nós vamos ter por exemplo um código 200. Mas se existir um erro, por exemplo, não existir o recurso que nós estamos a solicitar, o servidor vai devolver a informação de que houve um erro 404, o recurso não foi encontrado. Existem mais códigos relacionados com este status. Ora, nós aqui vamos olhar muito rapidamente para o que é isto do Response Status Codes. Ele descreve o tipo de resposta enviada para o browser por parte do servidor. Então o servidor, quando constrói a sua resposta, vai indicar se tudo decorreu correto, de forma correta, ou se houve algum erro ou se houve outra circunstância qualquer inesperada. Então tradicionalmente os mais conhecidos é o código 200, significa tudo ok, correu tudo da forma como era expectável. O 301 significa que o recurso que nós estamos à procura mudou para outro local e foi necessário fazer um redirecionamento dentro do servidor e, portanto, aqui nós temos uma informação que é um ok, certo, mas com um redirecionamento. O 404 significa que o recurso que estamos à procura, seja ele uma página web, uma imagem, etc., não foi encontrado. E o 500 significa que foi executado um script, por exemplo, no interior do servidor, que gerou um erro que fez crashar a execução e que resultou então num erro que não permite enviar uma parte da resposta cá para o nosso browser. Basicamente um erro, o erro mais grave que tu podes encontrar nesta questão das comunicações com o servidor. Bom, nós podemos de facto agrupar aquilo que são as descrições de tipo de resposta enviadas para o browser em 5 grandes grupos. As respostas do tipo 100, ou dentro do limite 100, 100, 101, 102 e por aí fora, são respostas informativas. Depois temos os 200, que são os códigos de sucesso, mas existe sucesso pleno, o 200, existe sucesso, mas com algumas nuances, e por isso temos alguns códigos dentro do range do 200. Já no caso dos 300 temos então os redirecionamentos. Nos 400 temos erros de cliente ou utilizador, a falha de um recurso, não existe o recurso, não foi encontrado o recurso, etc. E depois finalmente temos os erros graves, que são os erros 500. Bom, com isto, vamos ver como é que nós podemos controlar com o nosso servidor Node.js o tipo de resposta, ou neste caso o status code, que nós podemos devolver ao browser quando é feito um request ao servidor Node.js. Vamos então executar aqui novamente o nosso servidor, neste caso eu vou abrir aqui o terminal. No terminal nós vamos executar aqui o Node Server e quando temos aqui o servidor iniciado e voltamos aqui então à nossa página do exercício anterior, nós temos aqui a página inicial porque estamos a pedir para esta rota a inserção aqui deste index.html que está aqui. Depois, se colocarmos aqui o about, também já vimos o que é que acontece, neste caso about, vamos colocar assim. Temos aqui a descrição do about e depois temos aqui o 404, que é quando acontece nós colocarmos aqui qualquer coisa, por exemplo, o teste, um recurso que não existe. Bom, se nós formos às ferramentas de programador, pressionando aqui o F12, nós vamos verificar aqui na área da Network, que vamos ter aqui resultados de acordo com a execução do código ou da URL que nós ali estamos a colocar. Se eu agora refrescar novamente aqui, repara que vamos ter aqui a informação de que aconteceu tudo bem. Ok? Repara que aqui temos um status 200. Eu vou aqui mudar para colocarmos isto aqui por baixo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui mudar a localização das nossas ferramentas de programador. Penso que dá para fazer aqui alguns. Vamos verificar aqui. Cá está. Vamos colocar aqui no fundo. Torna-se mais fácil assim para conseguirmos consultar os dados. E repara então aqui. Temos aqui os recursos que foram carregados. Pelo menos o favicon.ico foi capturado ok. Ele diz aqui ok, não tenho aqui, penso eu, que nenhum favicon, mas de qualquer das formas ele diz que o recurso foi capturado de forma ok. Ora, obviamente que isto não corresponde à realidade, mas de qualquer das formas vamos considerar para tal. Aqui, o teste, repara que ele faz aqui um preview, que é basicamente a informação que está a ser apresentada, mas contrariamente àquilo que seria de esperar, nós estamos aqui a apresentar uma informação de que aconteceu tudo correto. Isto é, vou aqui fechar. Repara, houve aqui um status 200, no entanto, a página não foi encontrada. Então o que é que nós devemos fazer quando estivermos a desenvolver o nosso servidor e queremos enviar as respostas? Devemos também definir qual é o status code que estamos a enviar. Ora, aqui neste caso, para cada uma das URLs, eu vou definir o status code. E para isso é muito fácil. Nós temos então o elemento res, que é este atributo que aqui está no rec e no res. E no res, que contém muitos métodos, nós vamos definir um status code. E o status code é basicamente o seguinte, nós vamos definir aqui o valor. Ora, se neste caso existe a página index.html, nós vamos definir o código 200,
ok? Agora, o que é que nós vamos fazer para os outros? Bom, muito fácil. Aqui nós vamos colocar um ponto e vírgula, embora não fosse necessário, mas vamos colocá-lo. Aqui também há um 200, porque há uma resposta que é uma resposta com sucesso. No entanto, aqui nós vamos apresentar uma página para que não fique o servidor à espera de uma resposta que não vai chegar, mas vamos dizer que houve um 404. Okay? Então nós estamos aqui a informar o nosso browser de uma forma muito específica, que temos aqui um resultado que é um resultado que não é um sucesso. Então repara aqui agora, se eu parar o meu servidor, como é óbvio, vamos fazer aqui um Ctrl+C, vamos executar novamente o servidor e vamos aqui à página inicial. Repara que nós temos aqui agora o favicon dar-nos um 404, mas não é uma preocupação grande neste momento para nós. Nós temos, no entanto, aqui o localhost a dizer, ok, veio com a resposta 200. Se nós fizermos aqui o about, vamos também verificar que veio com a resposta 200, mas se eu agora colocar aqui o teste, ele vai apresentar a página 404 e repara que aqui também já definiu que o código é o código 404. Então é muito importante perceberes que quando estamos a trabalhar com a construção de um servidor com o Node.js, nós temos que controlar a qualidade da nossa resposta. E a qualidade da nossa resposta passa não só por enviar os conteúdos corretos desde que eles existam, mas também enviar as informações corretas sobre o status code. Porque isso é muito importante para que do lado do cliente, se por exemplo estiver a utilizar uma biblioteca reativa, como é o caso do React, uma biblioteca de JavaScript, por exemplo, ele vai querer analisar se o status é o 200 ou se é um outro status qualquer.